Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que vocês vão estar ouvindo, né? Este vídeo, essas aulas de hoje. E a aula vem com o tema superstições, né? A 15ª aula dos estudos de mediunidades do grupo, né, Centelhas de Luz. Então eu quero passar para todos vocês que tenham uma boa aula, né? E vamos assim agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai por essa oportunidade, ao amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a todas as equipes que estão sempre conosco nos momentos de estudos, que vem nos dar toda a instrução, né, que vem nos dar todo o amparo, para que a gente possa dar esses estudos na mais perfeita paz e harmonia, né? E assim, né, com a mente já bem revigorada, né, para que a gente possa passar as lições desta noite, tá bem? Desta noite, desta tarde, deste dia, tá? Então, com muita luz, com muito amor nos nossos corações, nós vamos iniciando, assim, a 15ª aula do curso de Mediunidade. A aula de hoje é superstições, tá certo? Então, nós vamos entrar pela introdução e ver a definição de superstição. É um sentimento religioso baseado na fé cega, o que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas, né? A fé cega. Nada examina, aceita sem controle o falso e o verdadeiro. Levado a excesso, produz fanatismo. Ao contrário, o espiritismo é fundamentado na fé raciocinada, onde tudo há um porquê e um motivo justo e racional para acontecer, né? Então, até o momento aqui, né, sobre a fé cega, é aquilo que a gente aceita tudo, né? A gente não questiona, a gente dá amém a tudo, né? E muitas vezes são coisas do próprio homem, né? O homem coloca ali uma base e a gente aceita, né? Então não é bem assim, a gente tem que pesquisar, a gente tem que analisar, ver realmente por outras mentes, outras formas, outras mentalidades, para ver se bate. Se aquilo que foi passado para a gente bater, ou até no crivo da nossa razão, que a gente tem, né? Nós também temos razão. Então a gente tem que fazer, né? Um momentinho. Então, né? Vamos falar sobre a fé raciocinada. Apoia-se nos fatos e na lógica, crê porque raciocina e compreende. Fé inabalável, pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, é tudo aquilo que vem sendo dito e que vem sendo pesquisado, né? E que é uma coisa de razão, é uma coisa que a gente pode aceitar. Então, é a fé raciocinada. E dentro do Espiritismo tem isso. A gente vai ler outras obras, outros livros, e sempre se cai no mesmo contexto, no mesmo direcionamento, tá certo? Desde a antiguidade, o homem acredita nos fenômenos. Para aqueles que consideram que o sobrenatural não pode ser explicado pelas leis da matéria e superstição, inexplicável, então se torna um fenômeno. Mas quando a coisa é explicada, né, é feito as experiências, é colocado os fatos, o que ocorre, acabou os fenômenos, tá certo? Então, quando ninguém consegue explicar, né, se torna um fenômeno. Mas graças a tantas experiências, a tantos estudos que foi feito por vários, né, por vários estudiosos, vários cientistas, a coisa dos fenômenos é explicada, né, para nós. O Espiritismo dá resposta, esclarece as forças ocultas através da ação dos espíritos sobre o mundo material e o moral. Então, com a gente que já leu muito e tem dentro do próprio livro dos médiuns, né, todos aqueles fenômenos que aconteciam, né, as coisas que materializavam e o porquê dos acontecimentos, tem tudo isso nos livros, nos explicando, nos orientando. Atualmente, essas crenças místicas, como quebrar o espelho, sal grosso, pé de coelho, são talismãs que muitas vezes acredita-se que possuem influenciação espiritual. Vejamos questões do Livro dos Espíritos, né? Vamos lá. A questão 551 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte. Kardec perguntou:
Um homem mau pode, com a ajuda dos maus espíritos, fazer o mal a seu próximo? Não, Deus não permitiria, tá? Essa foi a resposta. Na questão 552, o que pensar da crença do poder de certas pessoas de lançar feitiços? Vamos pela resposta. Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual pode fazer mau uso de seu próprio espírito. Se seu próprio espírito for mau, ele vai fazer mau uso dessas energias, tá certo? Nesse caso, pode estar assessorados por mau espírito. Mas não acreditem nesse pretenso poder mágico que está apenas na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das leis da natureza, né? O que pode ocorrer nisso, né? Eu ter um desejo, né? Um desejo mau que possa afetar a outra pessoa. Se aquela pessoa estiver nas condições e se isto for realmente que ela tenha que ter uma lição ou algo que ela tenha que aprender, vai ser usado, manipulado isso para que isso ocorra, né? Então o mal pode até chegar a ela, como assim? Um mal-estar, né? Uma perturbação desse outro espírito, porque eu já estou na maldade, tá certo? Né? Mas isso ocorre se for necessário, né? O uso da nossa ignorância para isso, mas muitas vezes não acontece, tá certo? A questão 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e prática com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade do espírito? A resposta: o efeito de torná-las ridículas, se são de boa fé ou tratantes que merecem castigos, tá? Todas as fórmulas são enganosas. Não há palavra, sinal ou talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então nós vamos atrair todos os espíritos pelos nossos pensamentos. Nós vamos atrair maus espíritos pelas nossas más ações, pelos pensamentos maus, né? Nós vamos atrair bons espíritos pelas nossas boas ações, né? Pelas coisas boas que a gente gostaria de estar fazendo, por emanar uma oração, emanar uma luz para aquela pessoa, né? Então eles vão manipular aquilo e vai chegar até aquela pessoa. A mesma coisa são as coisas ruins. Agora, se a pessoa está na tendência de receber, ela vai acabar recebendo. Mas se ela estiver toda blindada, se ela estiver na fé dela, nada disso vai tocá-la, né? Então a gente só recebe essas coisas ruins quando nós estamos na mesma vibração, nós não estamos bem e acaba nos pegando. Se isso for realmente de acordo. Senão nem nosso mentor vai deixar aquilo nos abater, tá certo? Na questão 553A. Certos espíritos ditaram em algumas ocasiões fórmulas cabalísticas. Sim, existem espíritos que lhe indicam sinais, palavras bizarras, mas fique bem seguros que estes zombam e abusam da sua credulidade. Tá certo? Na questão 554. Aquele que confia num talismã pode atrair um espírito por meio desta confiança? A resposta: é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da interação e elevação dos sentimentos. Ora, é raro aquele que, sendo muito simples para acreditar na virtude de um talismã, certo? Não tenha, página 74 agora, gente, eu tô na página 73, tá? Não tenha objetivo mais material do que moral. Em todo caso, isso anuncia uma estreiteza e fragilidade de ideias que dão vazão aos espíritos imperfeitos e zombeteiros, né? Então, muitas vezes a gente se apega em alguma coisa, que aquilo vai, né? Mas é o nosso pensamento, é o nosso desejo, a nossa vontade. É isso que vai acreditar e que vai acontecer, né? Então, vamos supor, a pessoa está com terço, ela vai se apegar àquele terço. É uma forma que ela tem material de se apegar, mas o que está ajudando ela a crer é o pensamento dela. É o nosso pensamento, né? Que a gente vai atrair os bons espíritos que vai nos ajudar, que vai nos acolher, né? De um perigo
ou de um medo que a gente está tendo, ou de algumas coisas que a gente quer realmente as soluções, né? Então, aqueles irmãos vai nos trazer alguma ideia, alguma intuição, não é verdade? Mas o apego é por causa do material, a gente ainda necessita muitas vezes, né, gente? Na questão 555, qual sentido deve-se dar à qualificação do feiticeiro? Se de boa fé, dotado de magnetismo, fazem coisas que não compreendem e acreditam que sejam dotados de uma força sobrenatural, né? Muitos que não têm ainda, né, todo essa sabedoria, né, esse conhecimento das coisas, ele vai acreditar, mas ele tem o magnetismo, ele consegue fazer essas coisas, né? Mas ele acha que o poder é dele, né? Mais ou menos assim. Na questão 556, certas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? O potencial magnético, a resposta, pode chegar até essa intensidade, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque o bom espírito vai assisti-lo, entendeu? Meu pensamento, eu quero fazer o bem, né? Eu quero ajudar, eu quero auxiliar. E necessário desconfiar dos relatos interesseiros de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito próprio. Então eu tenho essa coisa, esse dom, vamos dizer que eu tenho esse dom, essa vontade e tal, e eu quero auxiliar. Um determinado tempo eu vou começar a falar, poxa, eu estou fazendo essas coisas, eu podia ganhar uma grana, né, tal, né? É verdade? E aí, o que vai acontecer? Aquele espírito bom, ele vai sair, né? Ele vai embora. Pode até ser que você faça essas coisas, pode até ser. Mas é a fé da outra pessoa que cura ela, né? Então, por isso que Jesus deixa bem claro, muitas vezes, para todos, a tua fé te curou. Ele nunca colocou que foi ele que curou. Ele sempre colocou que a fé da pessoa curou. Porque a pessoa tem que se garantir, a pessoa tem que saber que ela tem o poder de se curar também, né? A gente precisa desses auxílios ainda, precisamos, necessitamos, porque a gente ainda não crê nisso, né? Então, outra pessoa que crê e tem um pouco disso, ela pode influenciar, sim, né? Ela pode ajudar e auxiliar. Na questão 557, uma outra pergunta foi feita. Pode a bênção ou maldição atrair o bem ou o mal àqueles a quem são lançados? Então vamos lá. Deus não escuta uma maldição injusta. E aquele que pronuncia é culpado aos seus olhos. Pode haver uma influência momentânea pela vontade de Deus, certo? Mas é o ensinamento, o aprendizado para ambos. De resto, frequentemente, se maldize os maus e bendize os bons. A bênção e a maldição não pode jamais desviar a providência dos caminhos da justiça. Ela não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e a sua proteção não cobre aquele que não mereça. Tá certo? Então, o que acontece, né? É como eu expliquei no início. Se aquela pessoa precisa de uma lição, ela precisa ter mais fé nela, ela precisa crer mais, ela precisa formar uma cúpula de proteção a ela, ela precisa mudar os pensamentos e atitudes, algo vai vir de encontro a ela, que ela vai procurar, né, alguma outra coisa e dizendo, não estou bem, vai procurar um tratamento espiritual, vai numa igreja, vai pegar um aconselhamento do padre, vai fazer as Ave Maria dela, vai começar a mudar o pensamento dela. Então, foi usado aquilo que a outra pessoa jogou para ela, ou endereçou, para que isso se torne o bem. Ela necessitou. Se ela não tem essa necessidade, uma que nem vai chegar até ela, certo? Então, retorna também para a pessoa. Então, tudo que você faz, que você emana para o outro, retorna para você. Porque a energia, ela bate, mas ela retorna. Tá certo? Então, a gente tem que parar para pensar, o que nós emanamos para as outras pessoas vai retornar para nós, tá certo? Então, vamos lá. Jesus Cristo foi a demonstração viva do magnetismo pessoal, né? Em sua expressão divina.
A razão primária de seu magnetismo fundamentava-se no amor que dedicava aos seus semelhantes e também nos ensinamentos profundos que ministrava, através da sua vivência, com vistas a impulsionar a criatura para Deus. E claramente que a gente sabe que Jesus ele veio dotado de toda a sua fonte divina, né? De todo ou em parte, né? Porque ele necessitou de um novo corpo, ele necessitou de vir baixar o seu padrão para estar conosco, não é verdade? Mas ele tem aquela fonte divina, ele tem todo aquele poder, ele soube utilizar todo o seu magnetismo. Jesus exalava o amor ele exala de todas as formas, a gente ainda não tem esse amor que Jesus exalava. Porque Jesus era desprendido de tudo, de raiva, de rancor, de inveja, de tudo, que são sentimentos inatos dentro de nós, né? Ainda latentes dentro de nós, que a gente aos poucos, a cada encarnação, a gente vai administrando isso, a gente vai tentando tirar esses pensamentos, ações ou ainda emoções ou sentimentos ainda que está dentro de nós, né? E Jesus era desprendido de tudo isso, claramente. Então, você que exala o amor, que nós estamos aprendendo agora a amar, estamos aprendendo agora a nos desprender de muitas coisas, a de não emanar muitas coisas, ainda está longe, muito longe, mas a gente está aprendendo. A gente está fazendo o melhor, a gente faz algumas coisas ainda errado, mas já para pensar que a gente fez. E como que a gente vai agilizar ou modificar através das nossas mudanças que a gente vai tendo, não é verdade? Allan Kardec, outro exemplo de missionário e assumir com responsabilidade tudo aquilo que nos acontece, desculpa gente, outro exemplo de missionário, portador, eu estou lendo outra coisa, de grande magnetismo pessoal, que Kardec tinha um magnetismo grande, né? Codificou uma doutrina nova e tornou-se o seu maior divulgador, atraindo a atenção de elevados contingentes de pessoas das mais variadas camadas sociais. Por quê? Kardec também veio preparado. Kardec veio para uma missão, né? Ele precisou ser um professor de ciências, um professor de ter a razão e forte ali, né? Ele precisou de tudo isso. Então, ele não era aquela pessoa fanática, uma pessoa, né? Não, ele não foi nada disso. E ele veio com esse magnetismo. O que é o magnetismo? É aquela pessoa que fala e emana tudo aquilo, ela tem convicção no que é dito, tanto que todo mundo acreditou em Kardec, creu em Kardec, entendeu? Por quê? Porque ele passava isso, a moral, tudo dele bem arrojada, né? Então, aquela pessoa que a gente fala, não, é uma pessoa íntegra, uma pessoa de moral, né? Elevada. Então, ele teve tudo isso, né? Para poder estar ali dentro dessa doutrina, tá certo? Estudar a doutrina espírita é vivenciar o cristianismo, é assumir com responsabilidade tudo que nos acontece, né? A doutrina, ela nos abre um leque de possibilidades, de conhecimentos de nós mesmos, né? De tudo que a gente tem de potencial, e a gente tem que estudar, a gente tem que focar ali, né? E é isso que vai nos tornando melhores, é isso que vai abrindo o nosso campo, né? Porque a gente já vem diversas encarnações aqui. Muitas vezes a gente vem estudar ou aprender algo que a gente falhou, né? Não é verdade? Então a gente falhou nesse aspecto, a gente vem aprender a lidar nesses aspectos, né? Não é verdade? Então é tudo um aprendizado, mas a gente tem cabedal de outras coisas. Que quando a gente vai estudando, a gente fala, eu já sei isso, nossa, eu já sei isso, porque a gente sabe, está latente lá dentro. Mas chega um momento, é a hora da gente colocar em prática, né? E é a hora de abrir o nosso leque, quando eles falam, vai abrir o véu aqui do terceiro olho, vai te abranger dos ensinamentos de tudo que você aprendeu, né? Então, é um estudo básico, é um estudo forte. Então, diz aqui, pois temos o livre-arbítrio e o poder de tomar decisões,
a todos os instantes, o que automaticamente nos deixa expostos às consequências dessas decisões, né? Porque se a gente toma uma decisão errada, pro beleléu, né? Se a gente não está maduro de alguma ideia do que a gente queira fazer, né? A gente está indeciso ainda, vai tomar decisões muitas vezes contrárias, né? Ou seja, causa e efeito, né? Eu causei algo que não estava preparado, eu vou ter o efeito, não é verdade? O que é comumente traduzido no Espiritismo pela expressão a semeadura é livre. Eu posso semear o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas a colheita, meu amigo, ela é certa, né? A colheita, ela é obrigatória. Então, a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou, tudo aquilo que a gente idealizou, tudo aquilo que a gente fez, olha só, né? Portanto, onde estiver o bem, a verdade e as virtudes, o mal se afasta por falta de sintonia vibratória. Quando você adentra na doutrina e começa a ter o conhecimento, começa a ler os livros, começa a ler as obras básicas, teu pensamento, a tua mudança, ela não é repentina, mas ela é gradual, ela vai vindo e vai mudando, né? Eu, há 25 anos atrás, era uma pessoa, hoje eu já sou outra. E vim estudando, e cada vez que você estuda, você vai abrangendo mais. E abre esse leque de oportunidades, de conhecimentos, que vai fazendo você mudar. Vai fazendo você ter uma nova visão, né? Para afastar os maus espíritos, temos que buscar a nossa reforma moral. Praticar o bem, a caridade, cultivar a prece sincera, né? E pensamentos elevados. Não aquela prece, para nós estar no santificado de Ave Maria cheia de graça. Muitas vezes você só fala para Deus, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Pai, por esse desafio que eu passei. Foi doloroso, foi duro, mas eu aprendi tanto, Pai. Agradecer. Uma prece singela, uma prece pequena, mas de coração. Essa chega. Você pode ter certeza que chega, né? E os pensamentos elevados. Claro, muitas vezes você vai ouvir tantas coisas que teu pensamento vai cair, mas automaticamente você muda de canal, você muda de leitura e você volta a ter a sintonia melhor, né? Como eu já falei, não somos perfeitos, somos imperfeitos ainda, né? Nós não somos corretos 24 horas por dia, nem tem como, né? Ter fé racional em Deus, combater os maus desejos e vícios, elevando o campo vibratório, buscando sintonias com os espíritos superiores, né? Então, o que a gente vai poder estar fazendo? Nós vamos fazer o evangelho, nós vamos participar de outros evangelhos, nós vamos ler, né, vários livros dentro da doutrina, né, todo o Pentateuco, não é verdade? O livro dos Espíritos, o Evangelho, né, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese, e assim por diante, não é verdade? Então, né, amados irmãos, é isso que eu estou passando para vocês, ouvir boas músicas, né, eu curto muito o Evangelho do Tiago, né, todas as 10 horas da noite ele colocou nessa pandemia, nessa quarentena, o Evangelho todas as horas, 10 horas da noite. Então, ele é maravilhoso. Eu ouço às 10 horas toda a noite o Evangelho. Então, você vai dormir também repleta de pensamentos elevados, né? E ele disse, nesse último Evangelho, que a gente tem que ouvir muitas músicas maravilhosas, músicas louvores, tanto evangélico, quanto católico, quanto os espíritas, né? Vários louvores a gente tem.
E ele disse o seguinte, que Deus habita em cada louvor, né? Quando a gente está louvando, a gente está cantando, a gente está louvando a Deus e Deus está habitado dentro de nós. Então, você também já está com o pensamento elevado, você já está em sintonia com o plano maior, você já está começando a mudar, né? Depois lê os livros, lê romances, lê histórias de que aconteceu no passado, e vai se engendrando, vai aprendendo também através dessas histórias, né? Quem está iniciando, tem Violetas na Janela, tem O Nosso Lar, né? Tem as obras inteiras de André Luiz, que é maravilhosa, né? De um aprendizado, tanto do plano espiritual quanto do plano material, tudo que ele nos traz, né? Das obras dele, eu vou fazer uma relação das obras dele e vou colocar nos próximos, desde o início das obras, para vocês terem lá o primeiro livro, o segundo, e seguir adiante, e outras obras também, tá bom? Me lembre de fazer isso, eu vou colocar para vocês a relaçãozinha dos itens, para todos vocês eu vou colocar lá no grupo também de estudo essa relação, tá bom? Vou ditar aqui uma por uma, para simplificar aqui, né, no próximos estudos, mas eu vou também passar para todos vocês no grupo Centelhas, para vocês também terem toda essa obra, tá bem? Então tá, gente, foi maravilhosa a nossa aula, curtinha, né? Mas falei bastante. A bibliografia está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 6. Kardec, também Livro dos Espíritos, do mundo corpóreo, 551 a 557, e o Livro dos Médios, primeira parte, capítulo 2, Maravilhoso e Sobrenatural, que fala sobre tudo isso. Então, que a gente fique na paz de Deus, e qualquer dúvida vocês coloquem no WhatsApp, para me tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E também nos comentários do canal, tá? Um beijo a todos e fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus. Tudo de bom para todos vocês, meus amados. Que Deus esteja presente em cada coração. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Tchau.